Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Essa semana nós estamos aqui falando sobre o mês de valorização da vida aqui nesse mês de setembro. Semana passada trouxemos alguns aspectos muito importantes para a gente poder olhar, incluir, integrar sobre valor e vida. Valorizar a vida é quando a gente tem um olhar de inclusão para pequenas atitudes, pequenas coisas que fazem grande diferença na nossa vida. Então, eu trouxe um olhar de inclusão desde a última semana para a gente poder dar uma ampliada sobre alguns aspectos, que envolvem e têm conexão com a nossa saúde mental. Então, nós falamos sobre depressão, sintomas, o sentir e como que isso afeta, a vida de milhares de pessoas, inclusive a nossa família, o nosso meio profissional, o nosso meio social, onde nós nos relacionamos. Todos nós, se não estamos passando por uma dificuldade emocional, psíquica, se não temos temporariamente ou algo que carregamos, a ser visto, a ser incluído, possivelmente vamos ter. Então, o conhecimento ele funciona como um ampliar da consciência, como uma orientação para a gente poder nos cercar de cuidados, nos cercar de atitudes e conexões para que a gente possa ficar mais leve e termos mais recursos para nos cuidarmos. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira. Todas as semanas estou aqui no canal do Tarefeiros para a gente poder bater um papo, trazer uma ampliação da consciência e juntos nós podermos, a gente poder ampliar, a gente poder ter uma conexão com uma maneira mais leve, mais descomplicada sobre aspectos do nosso campo mental, emocional e também do nosso dia a dia. Então, por que eu trouxe que é importante a gente saber sobre os sintomas, como cuidar e como prevenir a questão dos transtornos mentais, emocionais, das patologias ou das dificuldades? Nós, seres humanos, nós estamos aqui e nós passamos desde o nosso nascimento, a nossa conexão com a sociedade, com a escola, com o trabalho, com o mundo. Nós passamos por diversas fases, diversas situações, diversos momentos. E para algumas situações, alguns acontecimentos causam um trauma. E um trauma pode gerar um transtorno psíquico, um transtorno emocional. E nós, há pouquíssimo tempo, a humanidade, o planeta Terra, passamos por um grande transtorno, que foi a pandemia. E a pandemia nos trouxe uma abertura para o novo de uma maneira muito impactante, muito expansiva e ao mesmo tempo assustadora. Então eu vou trazer aqui para nós hoje nesse bate-papo aspectos do efeito da pandemia na nossa vida, nas nossas relações e nas nossas conexões. Para isso eu vou trazer um olhar de inclusão sobre a ansiedade, o transtorno de ansiedade. A ansiedade, num primeiro momento, ela é positiva porque ela nos impulsiona a uma ação, a um passo, a um novo olhar em alguns momentos. Porém, o acúmulo de ansiedade, ele gera um transtorno e esse acúmulo de uma maneira muito acentuada, ele vira uma patologia, ou seja, uma doença, tá? E para a gente poder olhar e entender, existem dentro da psiquiatria, que nós não vamos falar, alguns tipos de transtornos de ansiedade. Então tem a ansiedade generalizada, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo que está ligado à ansiedade, nós temos uma série de patologias ligadas à ansiedade. O que eu vou trazer não é do ponto de vista médico, clínico, mesmo porque essa não é a minha área. A minha área é a psicologia, é onde tem essas conexões mentais, emocionais e no nosso viver e na nossa vida como ela é. Então,
O transtorno de ansiedade, a ansiedade, quando ela vira uma patologia, é quando ela começa a impactar a nossa vida e as nossas ações. Por exemplo, quando você perde o sono, quando você fica com um pensamento compulsivo, obstinado, obsessivo, um pensamento fixo numa situação, numa ideia, numa pessoa ou num acontecimento. Isso é uma característica que a ansiedade está sendo impactada de uma maneira nociva e tóxica na sua vida. Então, a ansiedade, ela pode desenvolver, né, alguns sintomas nas pessoas, como aceleramento cardíaco, ou seja, arritmia, uma sensação de falta de ar, de angústia, uma vontade de fazer as coisas muito rápido, um aceleramento, um medo de não dar conta, uma irritabilidade muito acentuada, culpa por tentar e não conseguir, achar que está em perigo ou que pode colocar as pessoas em perigo. Então, assim, a ansiedade, ela vem carregada com um conjunto de sintomas e de conexões. E como efeito pós-pandemia, a gente pode dizer que nós, de maneira geral, estamos sendo afetados por esses resquícios, esses sintomas de ansiedade. Então, todo ser humano tem, em certo grau, em certa conexão, a ansiedade, que não é ruim. No primeiro momento nos estimula a crescer, a agir, a fazer algumas atitudes, mas quando isso fica muito impactante, quando isso é potencializado, quando isso é de uma maneira sobrecarrega a pessoa, isso vira tóxico, isso vira uma patologia. E nós trazendo aqui essa conscientização sobre valor e vida, sobre valorizar a vida, a gente precisa entender que a ansiedade está presente na nossa casa, presente em nós, em algumas atitudes que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, quando você quer fazer uma atividade, você fala, agora eu vou sentar e fazer uma atividade. Não, eu não posso. Não posso sentar e ler um livro. Eu tenho que, né, as donas de casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que organizar as questões do marido, do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito. As empresárias, né, na empresa é funcionário, é fornecedor, é cliente, eu preciso estar com tudo ok, eu não posso parar um pouquinho, eu tenho que dar conta de tudo. Então, quando isso começa a ficar de uma maneira muito acentuada, a gente precisa, deixa eu parar, respirar e entender o cenário. Nós não conseguimos dar conta de tudo. O que nós podemos é organizar o nosso dia, organizar as nossas atividades, organizar a nossa agenda para que a gente possa fazer as nossas atividades com consciência, com conscientização e também nos cuidar. Eu quero perguntar para você hoje, você se coloca na sua agenda? Você coloca na sua agenda que é um momento de eu ficar comigo, de eu me cuidar, de eu ter uma leitura agradável, de eu ouvir uma música que traz uma sensação de bem-estar, de eu passar um creme, ter um cuidado comigo, com o meu corpo, de eu fazer uma atividade, os homens, né, uma atividade, jogar bola, bater um papo com um amigo, tomar uma cervejinha, e por que não, né? As mulheres, vou fazer a minha unha, vou bater um papo com uma amiga, vou fazer uma receita especial. Por exemplo, eu adoro bolo, né? Vou fazer um bolo, sabe? Fazer algo que seja nutritivo, que seja para você. Eu vejo nesse momento atual as pessoas numa ânsia, uma angústia, né? Um transtorno de ansiedade coletivo muito grande. Primeiro que a gente não dá conta de tudo e segundo que a gente não precisa. Então ter essa consciência, essa conscientização é um primeiro passo de valorizar a vida. Então, para essa semana, meu amigo, minha amiga,
Eu espero que você se coloque na sua agenda, se perceba. Nossa, Thaís, eu nem percebia, mas realmente eu tô num nível de ansiedade muito alto. E o que a gente pode usar? Quais são os recursos que eu tenho disponível para dar uma baixada na ansiedade, para entrar num estado de equilíbrio, relaxamento, bem-estar, melhora? Vamos lá, vamos a uma lista de possibilidades. Chás, sucos, água, naturalmente traz uma sensação de equilíbrio. Uma pessoa que não toma água necessariamente, água necessária para o corpo, que não traz líquidos que vão trazer uma sensação de equilíbrio, bem-estar, colocam o seu corpo num estado ansioso. Uma pessoa, então você pode utilizar chás, sucos de laranja, suco de maracujá, chá de melissa, chá de camomila, chá de capim-santo, chás naturais que você pode fazer. Inclusive, se você não gosta do quentinho, faz um chá e deixa ele geladinho, ó. Tem essa experiência bem gostoso, né? Então fica como um suco também. Você pode tomar, tá? Atitudes psíquicas, emocionais que trazem uma sensação de bem-estar. Ouvir uma música relaxante, ver um filme de comédia, um filme para desligar a sua mente de tensões, preocupações ou ocupações demasiadas. Atividades, por exemplo, andar descalço na natureza, se conectar com uma paisagem, se conectar no sentido de respirar, de contemplar. Dentro da psicologia positiva a gente chama de contemplação, tá? Então esse contemplar te traz uma experiência de ação, de relaxamento, de equilíbrio e de bem-estar. Atitudes que também trazem uma sensação de relaxamento, um banho quente, um banho onde você vai levar a sua atenção. A gente fala muito hoje sobre meditação, mindfulness, que é a atenção plena. Então, um banho quente onde você coloca a sua atenção no se cuidar, no se tocar, no se esfregar, né? Um momento onde você está se acolhendo, sendo acolhido. Claro, tomando consciência com a natureza, um banho rápido, mas um banho acolhedor. Pequenas atitudes vão fazendo grandes diferenças. Faça uma lista para você daquilo que faz você dar uma baixada, aquilo que faz você se equilibrar, ok? E quando você vê uma pessoa que está mais acelerada, mais irritada, num nível de ansiedade alto, não aponte o dedo, não critique, mas perceba se ela não está num momento panela de pressão, ou seja, pegando fogo quase para explodir. Se a pessoa estiver no momento panela de pressão, dê um passo atrás, se afaste. Se você puder oferecer algo que vá acalmar, ok, mas não seja com as palavras, porque as palavras em algum momento elas agem como se fosse uma gasolina no fogo do outro, explode, porque a pessoa já está tensionada, já está irritada, ela se sente mais cobrado. E muitos não sabem como lidar, não tem nenhum conhecimento. Nossa, essa irritação é da ansiedade, esse medo é da ansiedade, essa insônia que eu tô tendo que eu não tinha da ansiedade, ok. Mais uma prática integrativa, além de todas essas que eu ensinei, o tratamento do passe na casa espírita, o evangelho no lar, um tratamento espiritual, pedir ajuda, né? Vamos lá, Mestre Jesus, né? No Evangelho, batei na porta e a porta vos abrirá. E qual é a porta que a gente tem que bater? A porta da humildade, de pedir ajuda, de ter a consciência que a gente não dá conta e não precisa dar conta, mas que a gente pode pedir ajuda e ser ajudado. Olha como fica mais leve, como fica mais fluido a nossa respiração, a nossa conscientização. Então, para essa semana que você reconheça o estado psíquico e emocional que você está, que você consiga incluir pequenas práticas, essa conscientização e que você fique muito bem, tá bom? Um abraço carinhoso, ótima semana para você. Tchau, tchau!